Olá, pessoal! Hoje aqui no canal trazendo mais um vídeo para vocês. Gente, vocês sabem que o meu canal é um canal mix, onde tem variedade de vídeo. Tem vídeo de rotina de casa, tem vídeo de culinária, tem vlogs, tem receitinha, tem artesanato, tem a palavra do Senhor, o versículo do dia. É uma mistura, né? O meu conteúdo não é só específico numa coisa, né? Só na base da culinária, tá bom? Então hoje eu quero trazer um vídeo diferente, quero deixar aqui uma palavra que eu estava meditando e vim compartilhar com você. Você aí que tá do outro lado, que parou por um acaso para assistir esse vídeo, tá certo? Escuta só o que diz a palavra do Senhor. No livro de Isaías 43, o 13 diz assim: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Este versículo, ele é muito conhecido por muito, né? Quando o Senhor diz assim, que operando ele, agindo ele, quem impedirá? Quem pode invalidar o que Deus tem a fazer? Na minha vida e na tua vida, ninguém. Quando Deus determina, quando Ele traça aquilo para você passar, aquilo que é para você, Ninguém pode impedir, ninguém pode atrapalhar os planos de Deus para nossas vidas, né? Medita aí nesse versículo e creia que ninguém pode impedir a tua vitória. Aí você diz assim, irmã, você está falando isso porque não sabe o que eu estou passando, né? Como eu já escutei já hoje, né? Alguém chegou no meu privado e falou que estava passando por um deserto. Então a minha resposta foi essa, que deserto, ela é escola. Eu sempre digo que o deserto que a gente passa, o acocho, ela é uma escola, né? Quantas vezes a irmã Jassonita não já passou pelo deserto, pela moinha de Jeová? Mas tudo isso a gente adquire experiência, a gente amadurece, a gente aumenta a nossa fé, a gente coloca a nossa fé em prática. Tudo tem uma finalidade, né? Para tudo tem uma finalidade o que você passa e que eu passo, tá certo? Então creia que para ele nada é impossível, como eu sempre falo, né? Também eu já ouvi dizer, né, uma irmã, quero até mandar um beijo, né, para ela, a irmã Gelsiene, né? Ela disse que no canal, né, quando eu termino o vídeo e coloco, porque para Deus nada é impossível. Ela disse, mas esse versículo é tão forte. Você já pensou alguém tá já no fundo do poço, abrir seu vídeo e ver essa mensagem? Porque para Deus nada é impossível. Ali vai dar força, vai dar ânimo para aquela pessoa sair daquele vale, daquele poço onde está, né? E eu te digo, nesta manhã, nesta tarde, nessa madrugada, a hora que você está ouvindo esse vídeo, creia que Deus, ele é fiel, né? Você pode dizer assim, mas até aqui eu não vi nada, não vi a agir dele. É porque ele está preparando. Eu sempre digo, Deus, ele quando está em silêncio, ele está preparando, caprichando a nossa vitória, né? E para ver se a gente também é merecedor daquilo, né? Eu digo assim, sabe? Porque eu vi uma irmã falando, né? Eu sempre gosto de trazer testemunho de vida que eu vivi, que eu ouvi, né? Tem uma irmã que ela sofria muito com o esposo, né? E só tendo promessa do Senhor que Deus ia fazer, que Deus ia fazer. Deus usava ondas, irmã, Deus vai fazer, né? E quando eu venho para aqui para essa palavra, no livro de Isaías, e vejo aqui, eu me lembro toda vez quando eu escuto esse versículo, eu me lembro dela. Deixa eu procurar aqui. Eu me lembro daquela irmã, né? O sofrimento que ela passou. Deixa eu achar aqui esse versículo. Aqui, 40, Isaías 40, o trecho que diz assim, voz do que clama no deserto. Parte A, né? Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Voz que clama no deserto, foi a voz que ela clamou, né? Onde ela estava passando pelo vale, né? Pelo deserto. Mas quando o Senhor diz assim, operando eu, quem impedirá? Né? E a gente volta para essa passagem. Porque ela ali clamava, né? O marido dela, fazendo ela sofrer. E ali aquela irmã, muitas vezes não tinha nem força. Às vezes eu estava em casa, ela chegava, chorava. Eu digo, irmã, eu não era crente, mas já chamava ela de irmã, né? Não era evangélica. Eu dizia, irmã, tenha paciência que isso vai passar. E ela não aguentou mais. Teve uma vez que ela saiu da igreja,
né? Essa Bíblia, ela tem uma Bíblia, que a Bíblia já tem aqui assim, o jeito do dedo dela, onde ela apertava, né? Muitas vezes ela saía para a igreja, ele falava um monte para ela, reclamava com ela para ela não ir para a igreja, e ela permanecendo, né? Ela saía, ele ficava com raiva, ela saía para a igreja, ele saía para farra, né? Muitas vezes ela chegava da igreja, ele não estava, e quando ele chegava, batia nela, e era aquele sofrimento, né? E a Bíblia dela era uma capa preta, já tinha aqui, ó, os dedos, que quando ela chegava, muitas vezes ela via da igreja, via ele nos bares com outra, né? E ela sem poder dizer nada, ela pegava aqui a Bíblia, apertava, e essa Bíblia ficou, né, a marca dos dedos dela. E teve uma vez que ela chegou, quando ela saiu da igreja, ele saiu de mão dada com outra, né? E ela já não aguentava mais. Chegou no meio da rua, a igreja que ela frequentava ficava assim por trás da casa que eu morava, e ela passando ali na rua, ela se ajoelhou no meio do calçamento, né? Ali foi uma voz que clamou no deserto. Eu digo a ela, foi aquela voz que clamou no deserto. Ela não suportava mais, né? Sem alimento em casa, todo o dinheiro que ele pegava era para farra. E ela pegou a Bíblia, botou assim na mão e clamou, se ajoelhou no asfalto e clamou: Senhor, Deus, eu não aguento mais, né? Foi uma voz que clamou no deserto, pois ela passava deserto de fome, né? Pois ele não dava o alimento, só era para farra, para se divertir com outras, né? Ela com um filho, ela tem um filho. E ali aquela irmãzinha sofreu, mas quando ela clamou, Senhor, a voz do deserto, Deus ouviu, né? E naquele momento Deus deu a vitória, né, a ela. E hoje ela canta a vitória, né? Não tive mais contato com essa irmã, né? Depois que aconteceu a vitória, né? Me mudei do lugar, ela ficou lá ainda e não tive mais contato com a irmã. Mas eu sei que ela hoje vive feliz, né? Porque o Senhor, quando ele faz bem feito, né? E como diz aqui na palavra do Senhor, né? Nesse versículo que eu li, operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir, né? Quando Deus determina e vai fazer, está feito, né? Operando Deus, né? Que diz assim, operando eu, quem impedirá? Pois eu digo que operando Deus, quem impedirá? A cada versículo que a gente abre na Bíblia é a boca do Senhor falando conosco. Aqui no livro de Isaías ainda, 54, 7 diz, toda ferramenta, 54, 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Glória a Deus. Cada versículo que você abre, você vê Deus falando com você, né? Tem um louvor que diz assim, ó. Deserto não duram para sempre, por mais que a pressão aumente, aguente, filho, aguente. Então, aguente só mais um pouquinho de tempo, que esse deserto vai passar. Essa tempestade vai passar. E essa irmã, ela tinha, assim, várias testemunhas, né? Porque desde pequena que ela vinha sofrendo, né? E ela sempre dizia, mas meu Deus, quando é que eu vou sair desse vale? Quando é que eu vou sair desse deserto? Eu me casei para ter felicidade e vivo nessa situação. Ela conversava muito comigo, né? Eu dizia, mas irmã, tenha calma, tudo tem um tempo. E ali ela falava que de pequena, né, já vinha sofrendo, pois foi adotada, a mãe dela não quis ela, deu ela, né, e ela, a segunda mãe, faleceu, ela ainda jovem, né, e ela ficou assim, na mão de um, na mão de outro. A vida ensinou a ela, né, muitas coisas, foi estrupada, né, olha, a vida dessa irmã dá uma história, né, ela foi estrupada, começou a trabalhar em casa de família, né? E ela falou que no banheiro onde ela trabalhava tinha um monte de remédio e ela disse que ia acabar com a vida dela, né? Ela não suportava mais. Entrou ali naquele banheiro, fez um mix de remédio e tomou. E Deus não deixou ela morrer, né? A patroa viu, né?
tomou as iniciativas, né, para cortar aquele remédio que ela tinha tomado para botar para fora. E ali ela sofreu, casou para ter sossego, né, como ela falou, para ser feliz, e não teve êxodo, né? Mas Deus ouviu quando ela clamou a ele que não aguentava mais. Às vezes Deus sabe, né, onde está doendo em nós. Ele sabe o que nós precisamos, mas Ele quer ouvir da nossa boca o que a gente está sentindo. Ele quer que a gente se rasgue nossa alma para falar com o Senhor, né? E ali aquela irmã já sem força, né, clamou no deserto e Deus ouviu. Né? Eu não esqueço nunca, nunca, nunca daquele testemunho daquela irmã. Chegava muitas vezes para mim, chegava muitas vezes em casa, ela com o filhinho dela era maior do que o meu menino, né? Chegava lá em casa dizendo que estava com fome, ele tinha recebido e não tinha chegado em casa, quando chegava era sem dinheiro, bêbado, e ali pedindo a comida, né? Eu dava alimento para ela, né? Eu não sei se ela vê meu vídeo, porque ela é uma pessoa assim que não sabe mexer na internet, né? O telefone dela é daqueles simples, que não tem internet. Mas um dia alguém vai ver esse vídeo e vai mostrar ela, né? A história dela que eu tô contando aqui. E assim, como eu falei, né? A vida ensinou a ela a fazer muitas coisas, como costurar, né? Ela aprendeu a costurar sozinha e isso aí era a renda que ela tinha, né? Às vezes, muitas vezes eu não tinha nem roupa para mandar fazer, mas eu procurava quem tivesse uma roupinha simples, que ela não sabia fazer muito modelo, uma sainha simples, uma coisinha simples, para que arrumasse freguesia para ela. E ali ela passava tempo, né, costurando para obter aquele dinheirinho e sustentar ela e o filho, né? E Deus tirou ela daquele vale. Deus, ele honrou a vida daquela irmã, né? Deu um sopro, né? Esse homem que ela vivia com ele faleceu, né? Porque ela sofria demais, minha irmã, sofria demais, demais mesmo. Era sofrimento mesmo que ela sentia, né? Ali, eu acho que até a alma dela sangrava por dentro, né? Porque não é fácil. Nós que somos mulheres sabemos, né? E ele faleceu, né? Passou um bom processo ainda para poder falecer. E Deus honrou a irmã, né? Hoje ela vive feliz, graças a Deus, né? Tá casada novamente, vive feliz com o homem de Deus. E é assim, né? Deus, ele é fiel. Quando ele diz assim, antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém pode escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Esse versículo é muito forte. Então, eu quero te dizer que não desista, né? Persista em oração no seu deserto. Porque deserto não mata ninguém. A gente passa pelo deserto, mas é experiência. Esse vídeo já está com 13 minutos. E já vou terminar, tá, gente? Para não ficar cansativo. Deserto é a experiência que a gente passa, né? Para que possa contar lá na frente alguém que está passando por mesmo processo que você está passando, tá certo? E para que nós venhamos aprender mais, amadurecer mais na fé, né? E eu só tenho que dizer a vocês, neste dia, não desista, persista em oração, persista buscando o Senhor, porque esse deserto vai passar. Creia tão somente. O carro do ovo tá passando, gente, vai atrapalhar aqui meu vídeo, tá certo? Que Deus continue te abençoando, hoje e sempre. Um beijo da irmã Gessonita e até a próxima, se Deus quiser. Lembre-se que para Deus nada é impossível. Eu sei que esse vídeo não vai agradar muitos, né? Porque muitos não gostam de estar ouvindo, né? Uma pessoa tá falando, mas ele tem a direção certa para quem vai, tá bom? Você que está passando pelo deserto, não desista, porque Deus está contigo. Da mesma forma que foi com aqueles 3 jovens na fornalha, né? Aquele deserto que ele passou ali na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abidinego, e o Senhor esteve com ele. Do mesmo modo, ele está com você, porque o Deus que fez no passado, ele é o mesmo que continua operando. Então, creia que este deserto vai passar. Você vai passar, mas ele está contigo, do teu lado. E você vai cantar a vitória, tá bom? Beijo e até a próxima, se Deus quiser. Lembre-se que para Deus nada é impossível. Até a próxima, meu povo. Beijo.